mostrar Odyssey. Você sabe o que é Odyssey? Odyssey é um novo e fantástico videogame da Philips. Pode ser ligado num televisor como o seu. É programável e vem com tudo o que você precisa para jogar. Inclusive um teclado alfanumérico. É realmente notável. Dezenas de jogos com muita ação e emoção. Jogos esportivos, educativos, estratégicos e os incríveis jogos de ação. Todos capazes de surpreender a sua fantasia. E muitos outros jogos virão. Não esqueça, Odyssey, o videogame da Philips. O que você está observando é o registro de imagem do primeiro videogame do mundo, lançado há cerca de 50 anos. Era a primeira vez em que o homem interagia com a tela, que antes apenas transmitia imagens, sem nenhuma interferência humana. De lá para cá, muita coisa aconteceu e hoje temos uma indústria cada vez mais pujante e promissora. Agora, a TV UERJ vai te mostrar como tudo isso funciona. Atletas profissionais, torcidas organizadas, federações nacionais e internacionais. Não estamos falando de futebol, basquete ou outro esporte que todos já conhecem. O eSport, ou esporte eletrônico, nasceu a partir da revolução tecnológica e hoje, somente no Brasil, o segmento movimenta mais de 250 milhões de dólares por ano. Com a expansão da tecnologia, o videogame deixou de ser apenas diversão. Agora é possibilidade de carreira, investimento e até de política pública. Eu percebi que era possível viver de esportes na época que eu fui campeão pan-americano, já com essa movimentação toda aí de CSGO, enfim, os esportes eletrônicos ganhando referência aqui no Brasil, foi quando eu percebi que eu podia fazer um movimento de fazer uma aposta, realmente de viver dos esportes eletrônicos, à época ainda como atleta, hoje em dia eu estou numa outra função mais de staff, mas desde 2018 os esportes eletrônicos são realmente o que eu penso e aonde eu trabalho na minha vida. É necessário entender o esporte eletrônico como, de fato, esporte, mas também tem a vertente de tecnologia, também tem a vertente de entretenimento, tem a vertente educacional. Então ele é um hub ali, de fato, de opções e oportunidades para os nossos jovens hoje e é muito importante a gente fomentar não só os esportes eletrônicos, mas também os games como entretenimento, que movimenta toda a cadeia de capacitação, geração de renda, em novos empregos e tudo mais. São ondas, né? A primeira onda dos consoles, né? Que a gente viveu com o Super Nintendo, com o Mega Drive. Uma segunda onda com a entrada dos computadores, né? Fortes, né? E uma terceira onda com os smartphones, que aí realmente populariza os games de uma forma massiva, né? Embora o crescimento do segmento apresente números gigantescos e mobilize uma grande quantidade de pessoas que consomem e trabalham diretamente com o esporte eletrônico, há pessoas que resistem a usar o termo esporte para se referir à modalidade. Os meus pais, eles, enfim, tiveram medo, a princípio, dessa decisão de realmente focar nos esportes. Já, enfim, estudava, trabalhava na área de comunicação. Então era sempre uma dúvida, enfim, uma novidade acho que para todo mundo. O que eu estou fazendo, enfim, o que são esses esportes eletrônicos, porque até então era só realmente jogar videogame, enfim, ficar muitas horas passando ali em frente ao PlayStation, ao computador. Então realmente teve uma quebra, acho que no que eles realmente sentiam, no que eles achavam, mas é um aprendizado. Mas a gente precisa posicionar ela como um esporte para que ela, dentro das políticas públicas, seja incentivada com as leis de incentivo ao esporte. Pois é, o esporte eletrônico ele é um fenômeno de fato que tem se promovido e aumentado hoje, mas ele é hoje a principal indústria de geração de renda mundial. Hoje passa mais de 200 bilhões de dólares de investimentos rolando em toda a cadeia dos games, né? E aí você tem não só a parte que envolve entretenimento, que são os grandes eventos, os grandes shows, mas o esporte de fato como competição, já que a gente tem grandes equipes, atletas que treinam tanto quanto atletas de modalidades tradicionais. No esporte eletrônico, para aqui para o Rio de Janeiro e eu pessoalmente, a gente entende que é um esporte. Por quê? Não, o que o esporte é? Competitivo,
exige preparação, tem um conjunto de regras bem estabelecido, um calendário nacional e internacional. A gente entende que todos esses paralelos são paralelos esportivos. Não à toa aqui no Brasil, os contratos de atletas são regidos pela Lei Pelé, que era a antiga lei do esporte, agora substituída pela Lei Geral do Esporte. Quem vem de fora pensa que chegou até aqui por decisão da sua vontade, guiado pelos próprios passos. Andar pela casa, procurar alguém. Doce ilusão. Este é um jogo. E quem tem o controle sou eu. Eu controlo ele. E ele me controla. O público é fundamental e peça-chave para o sucesso da modalidade. Ele se organiza e faz o possível para acompanhar a equipe em todos os eventos que acontecem. Para quem não consegue estar presente, também há a possibilidade de acompanhar as competições por streaming. São lives que contam com milhares de espectadores de todos os cantos do Brasil e do mundo. Seja de forma remota ou presencial, todo mundo tem seu jeito de torcer. Então, como fundadores, somos 15, que é a parte mais da diretoria. Nós temos uma equipe de mais ou menos 60 pessoas e a torcida em si, que a gente tem um grupo de WhatsApp, tem mais de 300 pessoas, quase 400 pessoas. A maioria das pessoas são do Rio, então quando tem Rio sempre a gente vem. Em São Paulo também a gente tem algumas pessoas de lá e a gente costuma se locomover para São Paulo. E agora a gente foi pela primeira vez para a Dinamarca acompanhar o Major de CS e o Major de Rocket League lá com a Fúria. Olha, para vir para cá, pro evento do Rio, eu tive que pensar bastante, porque é uma coisa que eu sempre quis e nunca participei. Mas sendo um evento que é aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, é mais fácil do que quando o evento é na Europa, lógico, financeiramente falando. Mas é um sacrifício que eu acho que vale a pena fazer uma vez ou outra, porque a gente passa a vida toda trabalhando. Eu trabalhei no Réveillon, trabalhei no dia 1 de janeiro, então eu acho que eu posso me dar esse prazer de passar 3, 4 dias aqui no Rio de Janeiro vendo um jogo e vendo pessoas que são ídolos para mim. Eu já ouvi inclusive deles mesmos, jogadores, falando que nós somos o 6º jogador. É um apoio que a gente traz muito grande. Toda vez que a gente vem, eles agradecem muito, a gente empurra demais. Seja ganhando ou perdendo, a gente sempre está incentivando o time. É fundamental essa empurrada da bateria e da torcida. Eu, particularmente, estava com saudade de jogar com a plateia, porque fazia um tempo, apesar de eu já ter jogado antigamente. E eu tô bem feliz, cara. Eu acho que eu tô bem mais alegre agora, e em vez de nervoso, qualquer coisa do tipo, por estar voltando a jogar em casa, jogar com a galera, rever os fãs. Então, acho que pra mim, essa experiência vai ser incrível. O mundo dos games competitivos vive em constante expansão. Dificilmente o setor sofre alguma retração. É uma economia que já supera o mercado do cinema. No ano de 2023, a indústria dos games contabilizou 3,3 bilhões de jogadores e faturou 188 bilhões de dólares, enquanto o cinema faturou 78 bilhões no mesmo período. Mas como é a situação das pessoas que vivem do cenário de esports? É bem difícil conseguir aferir quanto o atleta profissional ganha, porque a gente tem aí, como eu falei, assim como nos esportes olímpicos, né? A gente tem atletas que, enfim, que não são profissionais, que dividem ali a carreira dele, enfim, as competições deles com o trabalho CLT, ou, enfim, com outros trabalhos, produzindo conteúdo, fazendo outras coisas. E a gente tem atletas de topo, enfim, nas principais ligas, como é os esportes do League of Legends, do CBLOL, jogadores ganhando também, enfim, trabalhando fora do país e ganhando muitas vezes no câmbio, então é muito difícil poder aferir um salário médio para os jogadores de esportes eletrônicos. Então, assim como qualquer outra profissão, existem os diferentes níveis, né, de quão você atingiu de relevância, de proporção dentro dessa profissão. Mas um pro player hoje, assim como qualquer outro trabalhador, tem um salário básico, né? 1, 2, 3 salários mínimos. Mas os grandes jogadores de esportes eletrônicos, aí não, eles podem romper a barreira de mais de 100 mil reais por mês, 200 mil reais por mês,
fora os contratos de publicidade que eles conseguem angariar ao longo desse período de jogador profissional. Então, o mundo do esporte eletrônico, ele é composto por dois grandes eixos. O primeiro, com as entidades privadas, que por si só já conseguem movimentar o cenário do esporte eletrônico, como, por exemplo, as organizações de games, de equipes de competições, tanto quanto as empresas que fazem e produzem grandes eventos. Mas aqui a gente tem um governo do estado muito forte nessa relação, que ajuda a fomentar via lei de incentivo ao esporte, no caso da Secretaria Estadual de Esporte e Lazer, né, do Rafael Pisciani, que tem sido um motor de fomento muito grande. Então a gente consegue equilibrar tanto o setor público quanto o setor privado nessa relação de fomento ao esporte eletrônico. E aí eu deixo aqui a provocação. O que o poder público vai fazer com toda essa capacidade que o Brasil já criou quase que naturalmente? Vai deixar no canto escuro da sala ou a gente vai sentar e vai discutir ela de forma séria, colocando o Estado dentro dessa discussão?